Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, dia de São João Damasceno, dia de Santa Clara. Estamos começando o momento bom samaritano, né? E mal comecei, já entrou alguém aqui, Rosana Bruna. Paz e bem, Rosana, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para começar nosso momento bom samaritano, momento onde a gente ouve a palavra de Deus, reflete um pouco na palavra de Deus, pensando ela para o dia a dia, para o momento que a gente vive, o que ela tem de importante, né? Sabe, é uma coisa interessante, um exercício interessante que eu venho fazendo desde o início do isolamento, né? E a live vai sendo colocada, já trocou de nome, quem sabe ano que vem não ganha outro nome, né? Mas é importante a gente acompanhar, né? Chegou mais alguém? Quem foi? André Pombo. Paz e bem, André. Seja bem-vindo. Estamos aqui acompanhando, começando a nossa celebração. Boa tarde, tudo tranquilo? Paz e bem, né? E aí, pessoal? Como é que estamos? Como é que estão as coisas? Tá tudo tranquilo aí, ô André? Como é que estão as coisas para você? Nós estamos aí, nós estamos esperando. Agora, no primeiro momento, a gente acompanha um pouco, vai vendo como ficam as coisas. Entrou mais alguém. Algarte, paz e bem, Algarte. Tudo tranquilo? Como é que você está? Está muito quente aí pro seu lado? Né? Como é que tá? Tá muito quente aí? Oi, Diane, paz e bem. Tudo tranquilo aí, Diane? Tá um pouco quente aí, aqui tá muito quente. Fátima, paz e bem. André, estamos nos protegendo. Paz e bem, boa tarde, diz a Diane. Paz e bem, Fátima. Oi, Maria Alice, paz e bem. Muito cuidado nesse momento. Exatamente, André, tem que ter mesmo. Muito cuidado nesse momento, né? E aí ela está dizendo, tirando calor tá tudo bem. Eu não tenho muito do que reclamar, não, porque aqui em casa a gente tem a vantagem que a gente tem um vento maravilhoso. Mesmo assim tá bem quente, né? Entendeu? Né? Tá bem quente aqui, né? Oi, Denise, paz e bem, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Eu tô mexendo aqui para ver se melhora um pouco as coisas. Entrou mais alguém. Quem foi? Marquinho. Paz e bens, Marquinho. Estamos aí. Só mais um pouquinho a gente vai começar. Hoje eu pus um título enigmático. Eu pus assim, 2 homens e 3 curas. Vocês podem imaginar o que seja isso? Vamos abordar isso, tá? Não é?
E acho que isso tem uma implicação para a vida da gente, né? Já deu o momento do nosso acolhimento, então vamos começar a nossa leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Enquanto eu estava começando a ler, a Maria Alice fez uma observação. Oi, Bernardo, foi suspenso por 1 mês dar a comunhão para os assistidos. Né? Sabe, Maria Alice, eu acho que é uma atitude bem prudente. Né? Eu acho que a gente deveria estar fazendo muito mais que isso aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que a gente tem que ter ciência que a gente é uma das cidades com um dos piores resultados de Covid. Nós estamos já totalmente sobrecarregados. Eu acho que a gente deveria estar fazendo muito mais que isso. Mas, como sempre, a gente se posiciona a favor da vida, os outros não necessariamente. Né? Observando essa leitura, existem aqui 3 curas. 3 curas. E essas 3 curas, elas não são claras para as pessoas. Né? Eu arrisco dizer, inclusive, que a 3ª cura é ignorada por praticamente todo mundo. Tá? Eu arrisco dizer que a 3ª cura seja uma das curas mais importantes e que essa cura é uma cura que as pessoas ignoram. Tá? Então, vamos entender a realidade para a gente ver, acompanhar tudo isso, porque isso tudo existe numa realidade e a gente tem que entender essa realidade. E para a gente entender bem essa realidade, a gente tem que entender o contexto existente. Então, nós estamos lendo o Evangelho de quem? Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Né? Lembrando, Mateus escreve para quem? Mateus escreve para os judeus. Né? O Evangelho de Mateus que nós conhecemos não é o primeiro evangelho que Mateus escreveu. O primeiro evangelho que Mateus escreveu é um evangelho perdido, né? Conhecido como Logias de Mateus ou Fonte Q. Esse ninguém acha. Tá? O dia que acharem vai ser uma descoberta fantástica. A gente sabe boa parte do que está escrito nele, mas isso um dia a gente tem que sentar e explicar para as pessoas, é demorado. Bom, dentro disso, a gente tem que entender agora a cultura do judeu. O judeu entende, principalmente o judeu naquela época, entendia que toda doença, toda a dificuldade era fruto do pecado. Né? Mais ou menos a lógica, aliás, era assim. Se você segue o que Deus te pede,
Se você mantém a aliança dos homens com Deus, você ganha os bens, você ganha as bênçãos. A terra, que era um grande meio de sustento da época, então a riqueza e a saúde. Então a pessoa que seguia muito a aliança era uma pessoa que tinha muita saúde, tinha uma família muito grande e que tinha muitos bens. Quando você perdia algum desses, era porque você tinha quebrado a aliança. Então, qualquer doença era sinal de um pecado, né? E quanto mais grave fosse a deficiência, a doença, mais grave era o pecado. E a cegueira era considerado uma decorrência de um pecado gravíssimo, né? Porque quem era cego não podia ler a palavra de Deus. Acho até que eu já falei isso várias vezes, mas pode ser que alguém não tenha assistido das outras vezes, né? Então, é importante a gente entender isso. Então, nós temos duas pessoas cegas, né, que procuram a Jesus, tá? Essas pessoas procuram Jesus e são curadas. Só que está faltando aqui alguns entendimentos, algumas compreensões, tá? E é justamente isso que eu quero trazer nesse momento, né? Qual foi a primeira cura que houve para esses dois homens, né? A primeira cura que houve para esses dois homens não foi eles verem. Não. Eles já tinham tido uma cura antes mesmo de verem. Sabe o que acontece? A gente às vezes não presta atenção em algumas coisas, né? E é importante a gente entender isso. Então, a primeira cura que eles tiveram foi quando eles já anunciaram que Jesus era Deus. Não é, Bernardo? Eles não anunciaram que Jesus era Deus. Anunciaram, sim. Quando eles falam assim, tem piedade de nós, filho de Davi. Sabe, para o povo judeu da época, dizer que alguém era filho de Davi havia um significado especial. Porque Deus prometeu que haveria um descendente especial da casa de Davi e que esse descendente da casa de Davi iria restaurar o reino de Deus, iria restaurar toda a ordem. E eles reconhecem Jesus como esse descendente. Ele é o filho de Davi. Sabe, as expressões, elas têm força, né? Jesus às vezes fala assim, porque fulano também é filho de Abraão. Quando ele fala que também é filho de Abraão, ele está dizendo que aquela pessoa faz parte da promessa entre Deus e Abraão. Quando alguém chama Jesus de filho de Davi, está reconhecendo que ele é o enviado de Deus. Enviado, né, na língua da época, Messias. Ele era o Messias, o enviado, né? Ele também pode ser chamado de ungido, que quer dizer que é Cristo. Tá? Então, quando eles estão falando aqui, tem de piedade de nós, filho de Davi, eles já têm a primeira cura. A primeira cura deles é uma cura que ocorre antes deles verem, que é a cura espiritual. Pega o Evangelho,
Aquele, quando os amigos de um aleijado arrancam o telhado e pousam o aleijado no meio do povo, né? Jesus vê a fé daquele homem, vê a dedicação daqueles amigos, vira para ele e fala assim: meu filho, seus pecados estão perdoados. Isso causou uma grande comoção entre os fariseus, os escribas da época, porque eles diziam assim: só Deus pode perdoar o pecado. Então, vamos entender. A gente já ouviu que só Deus pode perdoar o pecado. A gente já ouviu que na cabeça daqueles homens, de todos os homens e mulheres judeus da época, se eles eram cegos porque eles tinham cometido um pecado muito grande, se eles vão em direção a Jesus e proclamam: tende piedade de nós, filho de Davi, eles estão dizendo que Jesus tem o poder de reverter essa situação. Portanto, ele tem o poder de perdoar os pecados. Então, a cegueira, vamos dizer, metafísica, a cegueira, além do que havia naquele mundo físico que podia ser palpado, a cegueira espiritual dos homens que ainda não acreditavam que Jesus era Deus, não existe mais nesses dois homens. Tá? Então eles foram curados do primeiro momento. O primeiro momento eles foram curados de uma cegueira espiritual. Né? E eles insistem, eles continuam atrás de Jesus ao ponto, né, de se aproximar dele. E Jesus pergunta: vós acreditais que eu posso fazer isso? Né? Aí algumas pessoas viram para mim e falaram assim: mas Bernardo, você acha que Jesus não sabia que eles acreditavam? Às vezes é necessário que a gente afirme as coisas. Né? Às vezes é necessário que a gente diga claramente algumas coisas. Né? O que às vezes é ruim é que muitas pessoas usam isso para justificar posturas agressivas, quando a gente deveria usar a necessidade de afirmar as coisas para outras posturas. Né? Então eu, por exemplo, acho que é essencial que a gente afirme, né, que toda e qualquer postura que é feita hoje, que não é a favor da vida, está errada. A gente não precisa gritar, a gente não precisa fazer um espetáculo, né? Vejam o que aconteceu aqui. Como é que Jesus resolve a situação, né? Ele toca os olhos, é um gesto simples, toca o olho. Ele não fez, soltou fogos de artifício, show de laser, gritou, né? Não. Tocou os olhos. Frente à afirmação daqueles homens, que eles tinham a certeza da divindade de Jesus, Jesus toca os olhos. Né? E é muito interessante porque ele toca os olhos e ele fala: faça-se conforme a vossa fé. Né? Jesus, ele mostra a todos que estão em volta que o que vale naquele momento é a fé daquelas pessoas. A fé daquelas pessoas supera o erro delas, se é que existia. Mas para as pessoas que estavam em volta, eles haviam errado e superado. E eles têm a segunda cura. Eles passam a ver. Se vocês voltarem lá na parábola, aliás, no momento que eu falei do Evangelho, onde arranca o teto, ele fala: meu filho, seus pecados estão perdoados. E as pessoas se revoltam. E Jesus fala: para vocês verem que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados,
levanta-te e anda. Então a cura daquele paralítico ocorre primeiro a cura espiritual e depois a cura física. A cura aqui é a mesma coisa. Primeiro você tem a cura da cegueira na fé, para depois ter a cura da cegueira física. Né? Mas vocês notaram a terceira cura? Alguém que está ouvindo essa live até agora sabe qual é a terceira cura? A terceira cura não ocorre naqueles homens. A terceira cura ocorre na comunidade. Nós vivemos uma comunidade onde havia exclusão dessas pessoas. Quem era cego não era respeitado. Quem era cego não era cuidado. Normalmente os cegos eram mendigos e maltratados porque haviam feito pecados terríveis. Quando esses homens voltam a enxergar, é até interessante, porque Jesus logo de início fala assim, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Porque Jesus, ele não quer ser interpretado como um curandeiro. Jesus não é aquele que sai por aí fazendo cura milagrosa. Né? O milagre não é a prioridade da vida de Jesus, e sim a salvação. É por isso que eu vivo dizendo que me preocupo muito com a fé do milagre, com a fé do extraordinário. Tá? O milagre, o extraordinário, é para aqueles que ainda precisam entender que Jesus é Deus. Nós não precisamos mais disso. Nós já sabemos que Ele é Deus. A cura espiritual nós já temos. E se temos a cura espiritual, talvez não precisemos da cura física. Agora, quando Jesus restaura a visão destes dois homens, esses dois homens passam a fazer parte da sociedade. E mais que isso, eles passam a ser uma referência, porque eles espalham a fama de Jesus por toda aquela região. Então, aqueles que estavam excluídos, marginalizados, abandonados, passam a assumir um papel central. Sabe, pessoal, pouco antes de eu fazer essa live, eu fiquei sabendo que vai ter um ato aqui no Rio de Janeiro, ali na praça, em frente à padaria, onde um homem em situação de rua morreu. O homem entrou na padaria para pedir ajuda, clamar por socorro, só que ele era um homem em situação de rua, um mendigo. Ninguém deu atenção, ele morreu tossindo sangue, provavelmente tuberculose. E o pessoal da padaria olhou para um lado, olhou para o outro, jogou um plástico preto em cima e continuaram. Inclusive as pessoas continuaram comendo, continuaram comprando. Sabe, pessoal, essa sociedade está cega. E é uma cegueira muito mais grave do que a cegueira desses dois homens. É uma cegueira muito mais aterrorizante do que a cegueira desses dois homens. Eu diria que eu não sei se esses dois homens têm pecado, mas acreditavam que eles tinham. Mas eu tenho certeza que numa sociedade onde o homem morre e todos ignoram o fato, é uma sociedade muito doente. A cura que essa região teve, ao ponto de passar a reconhecer esses dois homens outrora desprezados como alguém que chama atenção, ainda não é ideal. Porque é ideal
é que não existissem homens e mulheres desprezados, homens e mulheres excluídos, homens e mulheres que fossem marginalizados, independente do motivo, independente do local que vivem, da cor da pele, do gênero, independente do trabalho, independente da moradia, independente da origem, ninguém pode ser marginalizado, excluído, ninguém pode sofrer preconceito ou discriminação. A sociedade ali, aquela comunidade, conseguiu reverter isso. E essa é a terceira cura. A terceira cura é a cura da sociedade, a cura da nossa comunidade. Essa cura que precisa começar no outro. Ou seja, aquela pessoa curou a cegueira espiritual dela, aquela pessoa curou a cegueira física dela, eu já curei a minha cegueira social. E eu já curei a minha cegueira social, que de certa forma é, em parte, uma cegueira espiritual. Porque se eu não consigo ver no meu irmão, na minha irmã, alguém que merece minha atenção, meu carinho, meu cuidado, eu também estou cego. Se eu não consigo ver no meu irmão, na minha irmã, alguém que precisa ser tratado e protegido, porque todos nós somos filhos e filhas de Abraão. Todos nós somos herdeiros da mesma promessa. Todos nós somos filhos e filhas amados de Deus. A todos Deus ama. E se todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos em Jesus. E se nós somos todos irmãos em Jesus, como nós podemos ignorar o sofrimento do nosso irmão? Como nós podemos ignorar o sofrimento da nossa irmã? Como nós podemos achar que um irmão ou uma irmã vale mais que o outro? Como nós podemos ser indiferentes ao sofrimento de nossos irmãos e de nossas irmãs? Por isso, eu acho que a nossa sociedade em si precisa urgentemente dessa terceira cura. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? O que eu tinha aqui para dizer para as pessoas era isso. Né? Não sei se vocês gostaram. Não sei se vocês acharam interessante. Não sei se vocês concordam. Então, se alguém quiser se manifestar, quiser dar alguma opinião, quiser dizer alguma coisa, a gente está aí aberto para ouvir vocês. A André já deu um amém aqui. Gostou da fala. Que bom. Né? Fátima também deu um amém. O André também deu amém. Tá? Quer dizer, André deu amém com mãozinha de oração depois, Maria Alice mãozinha de oração, Fátima já deu amém com mãozinha de oração. Né? Eu acho que vocês não tinham imaginado essa terceira cura, não tinham? Contem para mim. Sabe, pessoal, hoje é dia de São João Damasceno, é o patrono da minha turma. Né? São João Damasceno é muito interessante porque ele é muito antigo e ele era um daqueles que defendeu a igreja, né? Frente às grandes heresias. Né? Por isso ele é chamado pai da igreja, é o último pai da igreja. Né? O último pai. Não sabia disso, nem sabia disso. Não, Diane, entenda bem.
se você olhar as pessoas que falam sobre esse evangelho, algumas vão falar dessa segunda cura, da primeira e da segunda cura. Algumas vão falar só da cura física, tá? Essa visão da terceira cura foi uma inspiração que eu tive hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava rezando as laudes de São João Damasceno. Depois eu fiz essa leitura e eu falei, olha, tem 3 curas aqui. Isso aqui, eu não conheço ninguém que tenha feito já essa interpretação, tá? Eu não sei se outro já fez essa interpretação, eu desconheço alguém que tenha feito, tá? Mas o São João Damasceno, ele, por exemplo, é interessante porque ele é considerado o primeiro teólogo sistemático da Igreja, o primeiro homem a sistematizar a teologia. Ele também é o pai da teologia mariana, é o primeiro a estruturar o pensamento, né, sobre Deus, né, na relação, né, na figura da Virgem Maria. Inclusive, se você pegar os 4 dogmas marianos, né, o primeiro, que é Theotokos, Maria Mãe de Deus, esse dogma ele não tem participação de algum texto de João Damasceno, porque ele é anterior ao nascimento dele. Os outros 3 dogmas, João Damasceno é citado nesses 3 dogmas, né? Ele também enfrentou uma heresia terrível, que era a heresia da iconoclastia, ou seja, as pessoas invadiam as igrejas e destruíam as imagens, né? Por isso era iconoclasta, né? O São João Damasceno escreve uma obra importante, que era os Sermões contra aqueles que acusam as imagens sacras. E esse sermão é a base de tudo que nós entendemos hoje sobre as imagens. Por que é um ícone e não um ídolo? O que é veneração? O que é adoração? Tudo isso que vocês veem aí que os padres ensinam é texto de São João Damasceno. Não é interessante? Né? São João Damasceno também é aquele que primeiro fala sobre, vamos dizer assim, a esperança do cristão vindo a partir da ressurreição de Cristo, né? Um dia desse a gente pode, sei lá, parar e falar só sobre São João Damasceno. Mas não está na hora disso, está na hora de deixar minha bênção antes de eu partir. Vou pedir que vocês tenham um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vão lá ler o que ele falou, tá? Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo. Tá legal, pessoal? Combinado? Beleza. Vou deixar aqui a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, se protejam. Todos usem máscara. Até amanhã, 15h30. Abração.